sobre Ló cometem erros grosseiros. Precisamos tomar muito cuidado ao desferir palavras rudes, palavras de críticas destrutivas, atacando certos personagens bíblicos, porque lá mais na frente no Novo Testamento, o apóstolo Pedro chama Ló de justo. O justo Ló. Ló nunca foi um empecilho na vida de Abraão. Ló nunca foi um idólatra. Não, ele é chamado de justo. E olha que são pouquíssimas pessoas na Bíblia que são chamadas de justas. São pouquíssimas. Dentre os poucos personagens bíblicos, Ló é chamado de justo. O justo Ló. Então Abraão é chamado. E no chamamento de Abraão, Ló é abençoado. Porque Ló conhece o Deus monoteísta. Ló sai daquele ambiente hostil, daquele ambiente pervertido lá da Mesopotâmia, do clã em que ele estava inserido, da tribo que ele pertencia, tanto ele como Abraão. Ele saiu rumo a mundos ignotos, a terras ignotas. É importante você pensar nisso, que Ló era muito crente. Se ele não fosse crente, ele não teria acompanhado Abraão. Ele não teria saído com Abraão numa aventura insegura. Ele ficaria na sua terra, onde estaria, sem dúvida nenhuma, seguro. Porque naquele tempo era bem diferente de hoje. A segurança das pessoas residia na tribo. É por isso que os homens naquele tempo tinham muitos filhos, porque ter muitos filhos naquele tempo, e filho homem, implicava em segurança. Quanto mais filho você tivesse, mais seguro você estava, protegido você estava contra inimigos. Uma época em que as leis, além de serem poucas, não eram cumpridas, onde os mais fracos eram escravizados pelos mais fortes, onde os mais fracos eram simplesmente pisados pelos mais fortes. Era a lei do quem pode mais e chora menos. Então Abraão sai e Ló acompanha ele. Isso quer dizer que Ló acreditou na chamada de Abraão. Abraão, sem dúvida nenhuma, contou para ele que apareceu-lhe um ser estranho, um ser celestial, e lhe convidou, lhe mandou, lhe ordenou que saísse daquele ambiente, daquela tribo, e saísse sem rumo para um lugar que ele ainda iria lhe mostrar. Então, se foi difícil para Abraão, foi mais difícil para Ló, porque Abraão recebeu a mensagem direta de Deus, o chamamento direto de Deus, especial. E Ló não, Ló apenas acreditou no chamamento de Abraão e seguiu o seu tio. Abraão acompanhou, abandonou os deuses, abandonou sua parentela, sua casa, sua segurança e apostou na chamada de Abraão. Vê como Ló foi crente? Diferentemente do que muitos pregam hoje, só porque lá mais na frente, os pastores de Ló, vamos falar em outras palavras diferentes, os empregados de Ló contendiam com os empregados de Abraão, e Abraão chamou Ló numa reunião e decidiram se apartar. E é dito que Ló escolheu as campinas verdejantes, etc. E você escolheria o quê? Você iria escolher o pior lugar? Abraão deu para ele a liberdade para escolher. É óbvio que ele iria escolher o melhor. E eu não duvido que ele deve ter perguntado para Abraão se ele poderia ficar com aquela parte.
O texto bíblico é muito resumido. Tio, eu quero ficar com aquela região ali, aquela planície. O senhor me permite? Sim, meu filho, vai. Podemos pensar assim. Mas nada disso significa que Ló foi injusto, foi um pervertido, como muitos pregadores pregam, foi um empecilho na vida de Abraão. É óbvio que lá mais na frente, Ló, a cidade de Sodoma é assaltada e há uma guerra entre reis e Deus dá vitória a Abraão e resgata Ló. E Abraão tinha mesmo que fazer isso. Se ele tinha soldado, poder e condições para fazer isso, o mínimo que ele poderia fazer era isso mesmo. E resgatar o seu sobrinho e a sua família. Sem dúvida nenhuma, era isso que Abraão deveria fazer. E ele fez. E Deus deu graça para ele, e ele foi vitorioso.